Olá, oitavo ano, tudo bem? Esse vídeo vai trabalhar com vocês a correção das atividades do dia 15 de junho até o dia 19 de junho. Nessa semana, do dia 15 ao dia 19, vocês trabalharam com sequências. No sétimo ano, vocês viram um pouquinho já sobre sequências, já sabem mais ou menos o que é. E agora ele volta, né, pedindo para vocês, e principalmente trabalhando a questão da sequência recursiva ou não recursiva. Bom, a primeira atividade falava assim para vocês: escreva em seu caderno duas sequências diferentes e indique a regra de formação de cada uma delas. Então, eu vou colocar uma aqui, por exemplo, deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Por exemplo, eu posso pôr, ó, isso daqui é um exemplo meu, vocês podem pôr o exemplo que vocês quiserem. Ó, 2, 7, 12, 17, 22 e pontinhos. Então, qual é a regra de formação para isso daqui? Somando de 5 em 5. Então, ó, 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 5, 17. 17 mais 5, 22, tá? E isso daqui, ela é uma sequência recursiva. Por que recursiva? Porque ela depende da anterior para eu trabalhar a próxima, certo? Posso pôr uma outra sequência, ó. 2, 3, 5. Então, reconhecendo essa sequência aqui, que sequência que é? Eu acho que vocês sabem quem que é, né? Essa sequência aqui, ela é a sequência dos números primos. Os números primos, ele não tem uma sequência que eu posso, uma maneira que eu posso, uma regra de formação que diz pra mim, olha, soma 2, soma 3, daqui você tá vendo que daqui pra cá somou 1, aqui somou 2, depois somou 4, depois somou 2 de novo, então não tem uma regra de formação, mas é uma sequência, tá? E ela é uma sequência não recursiva. Por que não recursiva? Porque ela não depende da anterior. Eu não preciso da anterior para somar, subtrair, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui de somando de 5 em 5, que é uma sequência recursiva. Ela depende da anterior para eu responder a próxima. E coloquei uma outra que é uma não recursiva, tá bom? Vocês podem ter colocado qualquer outro tipo de sequência aí que tá correto, desde que tenha como você saber a regra de formação dela, tá? A atividade 1.2, ela fala assim para vocês: os números de uma sequência recebem o nome de termos, e cada um dos termos, deixa eu aumentar aqui, e cada um dos termos ocupa uma determinada ordem, posição, dentro da sequência. Então, olha, aqui você tem primeira posição, primeira ordem, segunda posição, terceira posição, quarta posição, quinta posição, sexta posição e assim vai, tá? E o número tá aqui, ó, o 1 tá na primeira posição, o 2 tá na segunda posição, o 3 tá na terceira posição. A posição e o número que vai aqui, eles têm que ter uma ligação. Sempre, nós falamos já isso ano passado, mas sempre ele tem que ter uma ligação, ele tem que ter algum motivo para estar ligado pela ordem dele, tá bom? Então, ele pede pra gente escrever qual é a regra da sequência apresentada nesse quadro aqui, ó. Consegue perceber alguma coisa, ó? 1, 4, 9, 16, 25, 36. Dá pra gente perceber que isso daqui, ó, é o quadrado da ordem. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9.
4 ao quadrado, 16. Lembrando que quadrado é ele vezes ele. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, nós vamos escrever que sim. Deixa eu pôr em vermelho, que é a nossa resposta. Sim, os números da ordem, vou marcar aqui, posição, estão sendo elevados ao quadrado, tá? Então, todos eles estão sendo elevados ao quadrado. Por isso, né, é uma sequência não recursiva. Esse daqui não depende desse, o 9 não depende do 4, o 16 não depende do 4, mas de quem que eles dependem? Eles dependem da posição que eles estão. Por exemplo, se eu quero que número que vai estar lá no 10, então aqui vai estar 100. Que número que vai estar lá no 8? Bom, tá marcado 8, 64, e assim vai, tá? Questão 1.3. A seguir, aqui temos outra sequência, certo? E ele pede pra gente saber a regra de formação dessa sequência. Olha que interessante, no 1 você tem 4, número 4. Na segunda posição você tem 8, na terceira você tem 12. Eu consigo imaginar alguma coisa aqui, ó, consigo ver daqui pra cá, daqui pra cá? Se eu observar bem, eu estou vendo aqui nessa linha de número a tabuada do 4, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Então, qual é a regra de formação? Como que eu vou escrever? Regra de formação é aquela que eu escrevo usando uma incógnita. Normalmente, nesse caso, a gente usa a letra N. E que vai dar qualquer valor que eu pegar, qualquer posição que eu pegar, vai dar certo, tá? Então, olha, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. Então, a regra de posição vai ser 4N, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, vamos colocar aqui na frente, ó. Exemplo. Qual será o número que ocupa a posição 78 nesta sequência? Então, fica fácil, ó. Se eu tenho a regra de formação, fica fácil. Pego minha calculadora e multiplico 4 vezes 78 e vai dar 312. Então, ó, resposta: 4 vezes 78, que vai dar 312. Então, eu não preciso ir contando de 4 em 4 até o 78. Se eu conheço a regra de formação, eu só faço 4 vezes 78 e acho o número que vai ocupar lá essa posição, certo? Então, atividade 1.3, nós vamos para a atividade agora 2. Conhecendo a sequência. São chamadas de sequências recursivas quando cada termo ocupa uma posição e tem o seu valor determinado por uma regra. Quando os termos de uma sequência não obedecem a nenhuma regra de formação, nesse caso temos uma sequência não recursiva. Sequência recursiva: 1, 4, 7, 10, 13. Escreva a regra de formação dessa sequência. E a letra B não recursiva: 1, 4, 9, 25, 16. Para obter qualquer termo da sequência, não dependemos do termo anterior. Escreva a regra dessa formação. Bom, então vamos lá. O que ele fala para nós
lá na letra A. Na letra A, ele pede pra gente fazer, então, a regra de formação. O que eu posso perceber, ó? 1 mais 3 é 4. 4 mais 3 é 7. 7 mais 3 é 10. 10 mais 3 é 13. Então, eu tenho que lembrar que para eu fazer a regra de formação, eu tenho que pensar na posição que ele ocupa, ó. Primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta posição. Então, eu vou fazer como se fosse uma tentativa de acertar, tá? Então, eu vou fazer 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. Eu não preciso de mais nada para chegar no 1, né? Que é a primeira, que é igual a 1. Que é a primeira. E isso eu estou fazendo uma tentativa, tá? Bom, vou para o próximo. 1 vezes 4, ele dá 4. Então, por enquanto tá dando certo. Vou marcar o 4 aqui. 1 vezes, vou pro próximo. 1 vezes... Opa, cometi um pequeno erro aqui. 1 vezes 2 dá 2. Então, não pode ser 2. Aqui é 4, ó. Então, não posso multiplicar por 1. Então, isso daqui não deu certo. Então, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar por 2. 1 vezes 2, ele vai dar 2. Menos 1, ele vai dar 1. Certo? Então, deu certo. O primeiro que eu testo, eu tenho que forçar para chegar na resposta. A partir do segundo, que eu vou tentando ver a mesma ideia do primeiro e ver se dá certo ou não, tá? O segundo vai ser 2 vezes 2 vai dar 4. Menos 1 vai dar 3. Então, também não deu certo, porque o segundo tem que ser 4. Então, não deu certo. Então, eu vou apagar. Vou tentar o próximo. 1 vezes 3 vai dar 3. Menos 2 vai dar 1. Lembra que o primeiro tem que forçar. Então, vai dar 3 menos 2, 1. Vou tentar o próximo, ó. 2 vezes 3 vai dar 6. Menos 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. Ó, deu certo. Será que é isso mesmo? Será que a gente tá no caminho certo? Vou tentar mais um, que é o próximo. 2. 3 vezes 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Menos 2 vai dar 7. Tá dando certo. Tá vendo que tá funcionando, ó? Primeira posição vezes 1, que é esse número aqui. 1 vezes 1. Primeira posição, que é primeiro que aparece, tem que dar 1. Então, 1 vezes 3, 3. Menos 2, 1. Segunda posição vai ser 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Menos 2, 4. Terceira posição é 3 vezes 3, que eu estou multiplicando tudo por 3. Vai dar 9. Menos 2, 7. Vamos tentar mais um, ó. Depois do 3 vem o 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 2 dá 10. Então, realmente é essa daqui. Então, olha, a gente pode observar o seguinte, ó. A gente pode observar o seguinte, que o que eu tenho? O número da posição vezes 3 menos 2. Então, vou só trocar de lado. Então, como que vai ficar essa regra de formação? 3 vezes o número da posição menos 2. Então, essa daqui é um termo geral, certo? Nós chamamos isso daqui de termo geral ou regra de formação. Termo geral ou regra de formação. Então, para essa sequência, o que a gente usa? Se eu quiser saber
o número que ocupa a posição 48. Eu uso essa regra de formação. Vou pegar o 3, multiplicar por 48 e tirar 2 unidades, certo? A letra B, nós já falamos dela lá em cima. Ó, 1, 4, 9, 25, 16. Olha ela aqui, ó. 4, opa, não é essa não. 1, 4, 9, 16, 25. Então, ela é o quê? Elevado ao quadrado. Então, qual é? Ela não depende da anterior, né? Para fazer esse trabalho aqui, para achar 1, 4, 9, 5. Ela não depende. Mas qual é a regra de formação? Então, a regra de formação vai ser n ao quadrado, certo? Que é o termo geral. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Então, vai ser n ao quadrado. Depois, nós temos aqui o exercício 2.2. Agora que você estudou a diferença entre sequências recursiva e não recursiva, observe a sequência de figuras a seguir e responda as questões. Você tem 1 quadrado na figura 1, 4 na figura 2, 9 na figura 3, 16 na figura 4. Acho que já dá para você imaginar o que está acontecendo aqui, né? Quantos quadradinhos tem cada uma das figuras da sequência apresentada? Então, nós vamos marcar aqui quantos quadradinhos ele tem, né? Então, olha, na figura 1, são 1 quadradinho. Na figura 2, são 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Na figura 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9 quadradinhos. E na figura 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 16 quadradinhos. Segunda pergunta que ele faz aqui para nós. Quantos quadrados terá a figura 5 e a figura 6? Olha, isso daqui, ó, 1, 4, 9, 16, é exatamente isso, ó. 1, 4, 9, opa, agora que eu percebi que tá trocado aqui, né? Aqui, gente, ó, tá trocado, hein? É uma figura, uma potência, só que esse 25 teria que vir aqui. Bom, eu já sei o termo geral, é n ao quadrado. Então, o termo geral é n ao quadrado. O que isso significa para nós? Que eu teria, né, que elevar 5 ao quadrado, que vai ser 25. Então, a figura 5, deixa eu colocar aqui que fica melhor, né? A figura 5 vai ser igual 5 ao quadrado, que é igual a 25. E a figura 6? Figura 6 vai ser igual 6 ao quadrado, que vai ser 6 vezes 6. 6 vezes 6, que vai ser igual a 36. Tá bom? Bom, agora nós vamos para a letra, essa daqui tá fácil, né? Sem dificuldade. Vamos para a letra C agora. Diante dos resultados obtidos, o que você pode observar? O que a gente observou? Podemos observar que a sequência é não recursiva e que tem regra de formação de n elevado ao quadrado.
Então, isso daqui que a gente tem que saber, né? O que nós observamos? Que é uma sequência não recursiva e ela tem uma regra de formação. Qual é? N elevado ao quadrado. Quer dizer, a posição que ela ocupa elevado ao quadrado. Bom, aqui ele já fala, né? Eu já me adiantei ali. Ele pergunta a expressão algébrica. Então, vamos colocar aqui de novo. Vai ser n elevado ao quadrado. E ele fala aqui para nós... Elabora uma tabela com os 10 primeiros termos da sequência formada pelos números de quadradinhos. Então, vamos inserir elaborar uma tabela aqui, ó. Na tabela aqui. Então, olha, aqui, deixa eu pôr entre... Então, aqui, ó, vai ser a primeira posição. Vou só marcar primeira, tá? Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª posição. Então, como que vai ficar? 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. E 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, então vai ficar 100. Tudo bem? 2.4. A sequência a seguir apresenta os 7 primeiros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Considerando a sequência, escreva os 5 próximos termos dessa sequência. Daí fica complicado, porque a gente precisa saber quais são os números primos, né? O que ele tá pedindo para nós aí? Ele tá pedindo os 5 próximos termos dessa sequência. Então, vamos contar aqui, ó. 18 é par, não conta. 19, 20 não conta, 21 não conta, 22 não conta, 23, 24 não conta, 25 não, 26 não, 27 não, 28 não, 29 é o próximo. 30, 31 não tem. Aqui, 7 primeiros. Eu quero 5. 1, 2, 3, 4, então falta mais um. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Então, esses números aqui são os próximos 5 números dessa sequência, que são dos primos. Agora, vamos para a próxima pergunta, lá na letra B. Vocês devem ter percebido que algumas atividades eu pulei, né? Antes que eu me esqueça de falar. São que trabalham com fluxograma. E eu não vou trabalhar com fluxograma com vocês, porque ele trabalha uma atividade onde eu acho que deveria ser presencial para a gente entender. Mas as atividades que falavam de fluxograma eu tirei, tá bom? Classifique essa sequência em recursiva ou não recursiva. Então, ó, vamos anotar aqui, ó. Sequência não recursiva, pois o próximo termo não depende do anterior. Lembra que a gente falou? Na realidade, os números primos, ele nem tem, assim, uma sequência para a gente se apegar a ela. Então, ela não depende da anterior. Então, é não recursiva. 2.5. Sabendo que cada figura da sequência possui uma posição, n, e que essa é indicada por um número, encontra uma expressão algébrica que define o total de quadradinhos da figura genérica n. Então, figura 1, figura 2, figura 3 e a figura n, tá?
Então, o que nós vamos precisar aqui? Nós vamos precisar achar uma sequência, como que a gente, uma expressão algébrica, né? Como que a gente vai saber que figura que tá lá, quantos quadradinhos tem lá na figura N. Então, olha, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho 5, 10, 15. Se fosse o próximo, no 4, eu sabia que podia ser aqui igual a 20. Se fosse o próximo 5, eu sabia que era 25. Então, quando eu tenho essa ideia, fica fácil. Olha como que vai ser, ó. 1 vezes 5 é igual a 5. 2 vezes 5 é igual a 10. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, agora fica fácil, né? Vou pôr aqui na frente. Como que eu posso escrever essa expressão aqui, ó? Número da posição vezes o 5. Então, vou só escrever o contrário, né? O 5 vezes o número da posição, tá? Então, olha, como eu falei pra vocês, ó, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Eu quero saber a posição... Quero saber a posição 56. O que eu faço? 5 vezes 56 e vai dar 280. 5 vezes 56, que vai dar 280. Então, olha, esse 5N aqui significa para nós a expressão algébrica para essa situação, tá bom? Então, como que ficaria a total de quadradinhos na figura N? 5N. Depende da posição para eu poder dizer quantos quadradinhos são. 2.6. Observe a sequência de figuras abaixo. Com 3 lados, formamos um triângulo conforme a figura 1. Preencha o quadro a seguir. Figura 1, número de lados, 1, 2, 3. Números de triângulo, 1. Deixa eu pôr tudo aqui no mesmo tamanho, senão vai ficar diferente. Figura 2, quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos triângulos? 2. Figura 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos triângulos? 3. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quantos triângulos? 4. Também estabeleceu uma relação, né? Da posição que ele tá, figura 1, figura 2, 3 e 4, com o número de triângulos e número de lados. 2.7. Para a resolução da próxima atividade, em dupla, né? Na realidade, a gente não pode fazer nada em dupla, então vamos fazer sozinho aí mesmo. Analise essa sequência. 2.187, 729, 243, 81, 27. Essa sequência é recursiva ou não recursiva? Ela é recursiva. Por quê? Porque essa daqui depende dessa. Essa daqui depende dessa. Então, ela é recursiva. Escreva a expressão algébrica se for possível. O que a gente está percebendo aqui, ó? Que ela está dividindo por 3. Não é isso, ó? Primeira posição, segunda, terceira, quarta posição. Então, como que a gente pode escrever isso daqui, ó? Nós podemos escrever assim, ó. A primeira posição nós vamos chamar de 1, né? Primeira posição.
Então, eu tenho que chegar... também tem aí uma questão. Tô pensando uma outra coisa aqui. Bom, vamos fazer isso daqui. Então, eu vou ter que dividir. Vou só marcar aqui, ó. Sempre dividir por 3, tá? Então, eu posso colocar como sendo assim, ó. A1, que é a primeira, né? Dividido por 3. Depois, a próxima vai ser A2. A2 dividido por 3. Espera aí que eu tô acertando as coisas aqui. Bom, vamos deixar assim, depois a gente volta a falar nessa questão aqui, tá? Então, como que eu vou achar a expressão algébrica dela? Nesse caso aqui, eu vou sempre dividir por 3 para poder achar a próxima. 2.187 dividido por 3, 729. Dividido por 3, 243. E 81 dividido por 3. Bom, essa foi a última atividade. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, me chama, tá? E pode me perguntar no grupo ou particular. E eu espero também o roteiro de atividade de vocês da próxima semana. Tchau, tchau!